Olá, turma do quarto ano. Vamos para a nossa primeira aula de história? Então, vem comigo. Nós vamos hoje falar na nossa aula de história sobre os seres humanos e os seus registros. Os seres humanos, ao longo de sua história, eles fizeram diversos registros de seu modo de vida. Um dos tipos de registro mais antigos são os registros rupestres, né? Como representação está essas duas imagens logo abaixo, tá? Que eles faziam esses desenhos, né? No interior de suas cavernas e grutas. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses registros. As pinturas rupestres foram encontradas pela primeira vez em Altamira, na Espanha, onde há diversos registros rupestres como representações de atividades do cotidiano dos seres humanos que as produziam. Esses traços eram feitos em cavernas, grutas ou ao ar livre, com os dedos ou com a ajuda de utensílios, plumas e penas. As cores eram obtidas com elementos da própria natureza, como o carvão, o óxido de ferro, a cera de abelha, água, clara de ovo e sangue, o sangue dos animais que eles abatiam. Logo abaixo nós temos a representação, né, desses registros através de imagens de animais, como os cavalos, os mamutes, os bisontes. E também de representação dos momentos, outros momentos, né, vividos por esses povos, né, como o momento da caça, dança, dos rituais e o momento das guerras, né, os desenhos de seus guerreiros, tá? Além dessas pinturas, né, desses registros, chamados de registros rupestres, nós temos também registros como a escrita, que vamos ver logo a seguir. Então, como eu disse, além dos registros rupestres, os seres humanos eles desenvolveram outras formas de registrar suas atividades, que foi através da escrita. E vamos ver sobre a escrita suméria. Há cerca de 5.300 anos, os sumérios, povos que viviam nas terras do atual Iraque e Kuwait, desenvolveram um sistema de escrita para registrar suas atividades cotidianas. E esses registros, gente, esse sistema de escrita, ele era composto de símbolos gravados com objetos cortantes, né, e pontiagudos também, em tabuletas de argila, como mostra a imagem abaixo, tá? Aí é uma forma de escrita suméria, era feito em tábuas de barro, né, argila, depois de talhado, né, de toda a representação, de todos os símbolos. Essa tábua, ela era deixada ao sol por muito tempo, até ela secar e ficar bem rígida, tá? Ou então eles assavam em forno, assavam no fogo, né, para secar. Igual o processo que ainda continua da cerâmica, né, das telhas, dos blocos que são moldados e depois vão ao forno em temperatura bem alta, que é para esse material secar, ficar enrijecido, firme, tá? Então aqui é um pouco da história da escrita da Suméria, como que era essa escrita, era através de símbolos, tá? Inicialmente, a escrita do Sumério era formada por desenhos. Esses desenhos eram semelhantes aos objetos que eles tinham e também a representação dos seres vivos, né, que eles tinham contato. Depois, com o passar do tempo, esses desenhos eles foram sendo substituídos por símbolos mais simplificados. Se você observar a imagem abaixo, a gente vê a evolução, né, desses desenhos,
dessas imagens, como foi que eles foram aperfeiçoando mais e foram modificando os desenhos que eles faziam. Além da escrita suméria, nós temos a escrita egípcia, a chinesa e a maia, né? Que também foram utilizados como formas, né, para relatar também o seu modo de vida, o seu cotidiano. Então, a escrita egípcia ela foi desenvolvida há cerca de 4.000 anos. O povo que habitava as terras que formam o Egito atual, país da África, desenvolveu uma forma de escrita que durante muito tempo ela permaneceu indecifrável para os pesquisadores. Eles não conseguiam interpretar aquelas imagens. Mas, em 1822, um pesquisador francês, Jean-François, conseguiu decifrar um documento escrito no Egito Antigo. E esse documento foi chamado de Pedra de Roseta. Tá? A primeira escrita egípcia foi uma escrita sagrada, conhecida como hieroglifa, usada por escribas e sacerdotes, pessoas muito cultas, tá? No processo de simplificação da escrita, os egípcios eles criaram mais duas escritas, a demótica, que era uma escrita popular, e a hierática, que era uma escrita religiosa, certo? A escrita chinesa, também desenvolvida nesse mesmo período, há cerca de 4.000 anos, né, por povos que viveu há milhares de anos nas terras atual que pertence à China, na Ásia, também desenvolveu uma forma de escrita que utilizava símbolos como os egípcios e os sumérios, para representar também os seus objetos e os seres vivos. Só que essa escrita chinesa ela era desenvolvida nos ossos dos animais, né, que eles se alimentavam. Então, naqueles ossos, eles iam lá e começavam a talhar, a traçar, né, a sua escrita. Na imagem abaixo, a gente dá para perceber que uma é um casco de uma tartaruga, certo? Já a escrita maia foi desenvolvida há cerca de 2.300 anos. Esses povos viveram nas terras que atualmente pertencem ao México, na América, né? Foi o maia que também desenvolveu uma forma de escrita, também por meio de símbolo, como a gente pode ver na imagem abaixo, já símbolos diferentes, tá? Veja só que a forma dos símbolos dele é como se eles fizessem no espaço separadinhos por blocos. Veja aí que é tudo muito bem separadinho um do outro, não é? O desenvolvimento da escrita foi considerado por muitos pesquisadores um marco fundamental na história da humanidade, né? Na nossa história. Vocês sabem por quê? Porque ela é um meio de armazenamento e de propagação de informações entre os indivíduos e representante a possibilidade, né, de ler e de interpretar o mundo. E graças a essa invenção, a invenção da escrita, puderam ser preservados registros de acontecimentos sociais, políticos, né, e culturais dessas civilizações mais diversas. Né? Então, é graças a esses registros que eles faziam é que nós hoje podemos ter conhecimento, né, de toda a história da humanidade de tempos atrás.
Então, é graças a todos esses registros descobertos, né, pelos pesquisadores, que a gente pode também agora estudar, né, o modo de vida dessas pessoas. Você sabia que alguns pesquisadores, eles discordam da ideia de que o uso da escrita é essencial para a cultura de todos os povos? Pois é, eles afirmam que o uso de outras formas de comunicação, como a oralidade, os registros rupestres, os grafismos em cerâmica, em madeira e palha, né, tem grande importância também na transmissão de conhecimentos de geração a geração para os diversos povos, né? Então, além da escrita, né, a gente tem que também compreender e ver que os registros rupestres também nos favorecem, né, o conhecimento do modo de vida daqueles povos antigos. Não é só a escrita. Então, aí tem essas duas ideias, né? Tem uma que acha que a escrita é essencial para a cultura e outros já discordam porque acham que também, além da oralidade, né, existem os registros rupestres, existe os grafismos, como esses representados logo abaixo aí, feito pelos índios, né, Guarani, que é um grafismo Iparacorá, né? Eles também falam, eles também transmitem, né, conhecimentos vividos por esses povos. Então, aí há duas ideias, né, dois fatos, duas afirmações entre os pesquisadores, quando um grupo acha que o uso da escrita foi o fundamental para a cultura, já tem outro que afirma que existem, além da escrita, como é de fato, existem outras formas de comunicação. Então, a imagem abaixo, esse grafismo aí que a gente olha e acha que não tem significância nenhuma, mas tem. Essa forma de desenho em forma de losango ou então em forma de círculos, né? Esse tipo de grafismo na língua indígena tem uma significação. Ele representa, né, uma fala de que a casa e as portas estão sempre abertas, né, para parentes de outras aldeias virem visitar. Muito interessante, porque para nós, olhando assim, é apenas um desenho, né? Mas esse desenho tem um significado, tem uma representação, tá? Muito interessante, né? A gente aprender também, né, identificar e conhecer a história, né, dos nossos índios, né, a forma como eles também fazem parte dos nossos registros, da nossa vida atual, dos nossos conhecimentos, tá? Que estão mais próximos de nós, dentro da nossa vivência. E é isso aí, crianças. Espero que vocês tenham aprendido, tenham chegado um pouco mais próximo, né, do conhecimento sobre os registros, né, dos seres humanos daquela época até hoje, com o nosso grafismo, com os índios, né, que habitam aqui o nosso Brasil, tá? Um beijo grande e até a nossa próxima aula de história.